Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Vocês lembram que nós estamos no ano da aceleração. E a sua pastora estava falando para você não ficar desapercebido. Não ficar distraído, porque a distração rouba. O que rouba os crentes é a distração. Sabe? De repente pessoas até decidiram fazer coisas hoje que era lícita, né? Sabe que, mas quando se trata de nós virmos adorar o nosso Deus, mesmo as coisas que são lícitas não devem roubar. E ela falando aquelas coisas e eu ali pensando, é verdade. Quantas pessoas chegam essa época do ano, e isso, querido, não é um discurso da Amor e Vida, dos pastores da Amor e Vida, mas é um discurso das igrejas em geral, que diz que essa época do ano, até passar o maldito carnaval, diz que as pessoas vão menos na igreja. Aqui não vai acontecer isso. Aleluia. Diz que as pessoas retêm mais. Aí quando passa toda a bagunça, aí as pessoas se achegam de novo a Deus. Graças a Deus que aqui não tem filhos interesseiros. Porque quantos aqui são pais? Sabe, amados, nós não queremos nossos filhos apenas com interesse naquilo que nós podemos dar para ele. Mas nós queremos filhos que nos honrem, que nos respeitem, ainda que nós não possamos dar grandes coisas para ele, nós sabemos que eles nos amam. Eles nos consideram, nos respeitam, nos honram. Quantos sabem que o pai também procura gente assim? Sabe, filhos que o amam pelo que ele é. Não pelo que ele pode proporcionar. É bem verdade que ele é um Deus que ama proporcionar coisas para os seus filhos. Sabe? O Deus da nossa pastora Shirley, o nosso Deus do infinitamente mais, ele é assim mesmo, o Deus do infinitamente mais. Aleluia. Nós estamos em uma noite das maravilhas de Deus. Fique atento, mantenha a sua expectativa lá em cima. Não fique distraído, não deixa nada distrair você nessa noite. Amém? Se tiver um iceberg aí do seu lado, cochilando, você começa a dar glória a Deus. Aleluia. Sabe, eu congreguei um tempo em uma igreja que a pastora Shirley, a pastora Jacuí também congregou. E tinha uma irmã naquela igreja. Naquele tempo eu ainda estava dando os meus primeiros passos em direção a conhecer um pouco das coisas de Deus. Um pouquinho das coisas de Deus. Nós não conhecemos tudo, né? E aquela irmã sentava bem atrás. E eu ainda uma crente meia boca. Ela sentava ali atrás e ela... Parece que ela sabia quando eu estava distraída. Ela gritava, aleluia, glória a Deus. Você tomava um susto. Sabe? E aquela pessoa sempre animada. O pastor começava a pregar. Ela começava, aleluia, glória a Deus. Sabe, amados? Aí hoje em dia quando eu aprendi que aleluia é uma explosão de luz nas trevas, eu pensei, por que eu não dizia com aquela empolgação? Mas nós estamos prontos nessa noite, está disponível, nós podemos dar um aleluia e glória a Deus bem alto, amém? Aleluia. Vamos fazer nossa confissão de fé, amém? Pegue sua Bíblia para fazer bastante raiva para o diabo. Aleluia. Sabe, todo dia nós temos a oportunidade de fazer raiva para ele. Não é ele que vai fazer raiva para nós, mas é nós que vamos fazer raiva para ele, amém? Filhos de Deus, pensando no que o diabo pode fazer, gaste tempo com isso não, amém?
Ele tem que estar preocupado quando ouvir o meu nome e o teu nome. Levante sua Bíblia aí. Pai, essa é a sua palavra. Nós te adoramos por ela. Nós somos o que ela diz que nós somos. Nós temos o que ela diz que nós temos. E nós podemos fazer aquilo que ela diz que nós podemos fazer. Aleluia. Aleluia. Queridos, ela diz que nós somos muita coisa. Ela diz que nós podemos muita coisa, todas as coisas, amém? Ela diz que nós faríamos obras grandes, maiores do que as que ele fez quando esteve nessa terra. Aleluia. Você está pronto? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia lá em Gálatas 3:26. Aleluia. Eu tenho um tema para essa palavra, amém? Para essa noite, vocês querem saber? Isso, até porque sabe quem ensinou vocês a falar isso? Fui eu. Sabe? Gente, não é verdade vocês aqui da frente? Então vocês que não digam para mim. O pastor perguntava, vocês querem que eu fale? E eu era mais empolgada em dizer, fala, pastor! Viu? Então vocês, é isso aí. Fé para prosperar, amém, queridos? E lá vem falar de dinheiro, também. Mas quantos sabem que prosperidade não é só dinheiro? Que tem muito bandido cheio de dinheiro e não é por causa disso que eles são prósperos, amém? Aleluia. Então eu não vou falar de prosperidade, de fé para prosperar apenas no sentido do dinheiro, amém? Não que Deus tenha problema com isso, porque Ele não tem. Quando Ele cria o homem, Deus ele sempre teve uma vontade boa, perfeita e agradável para o homem. Ele cria o homem, aí Ele decide pôr o homem no jardim. Ele não pôs o homem na favela, sabe, com o esgoto a céu aberto. Não foi isso que Ele planejou para o homem, sabe? Ele planeja um lugar onde não havia falta de nada. E aí Ele coloca o homem no Éden, e a palavra diz que o homem ele era suprido de todas as coisas. Então, desde o início a gente já vê o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. Sempre desejando que nós não experimentássemos a falta, a doença, a miséria. E aí nós sabemos dessa história, o pecado veio, né, e mudou o plano original de Deus, mas quantos sabem que na cruz Ele resgatou o Éden de volta para mim e para você. E essa vida de prosperidade, querida, é para que nós desfrutemos dela aqui na terra. Por isso tem tanta coisa boa disponível para mim e para você. Só que muitos, por causa de um ensinamento errado acerca desse assunto, vieram, como diz o nosso pastor, com o demônio de, para que isso? Isso é caro. Sabe que depois que você se torna filho de Deus, nada é mais caro para você? Sabe por quê? De repente o dinheiro que você tem na sua carteira não pode comprar. Não é o suficiente para ir lá e comprar. Mas se você tem fé, e você começa a chamar essas coisas à existência, Deus pode prover um meio de você ser presenteado com isso. Sabe, Deus pode todas as coisas. Sabe? Então, para nós nada mais é caro. Se isso te deixa feliz, tá tudo certo. É o que te deixa feliz, de repente aquilo que tem muito valor para você não tem valor para mim. Sabe? Mas de repente para você isso é importante. Deus quer te dar isso. Ai, que besteira, com tanta coisa para Deus se preocupar, vai se preocupar com... querido, Deus de fato Ele não se preocupa porque Ele não tem preocupação com nada. Mas Ele tem prazer em satisfazer o desejo do teu coração. É desejo seu
você é filho do Pai, você pode ter. Amém? Vocês abriram lá Gálatas 3:26? Eu ainda não, mas me espera, tá? Estou indo para lá. Aleluia. 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 Deus é muito bom. Ele é um Pai muito amoroso. A palavra diz que se os pais que são daqui da terra, que são maus, podem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais Ele. Então Ele tem prazer em realizar seus sonhos. Amém? Aleluia. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Tem filho de Deus aqui? Pois bem, eu quero dizer para os filhos de Deus, atentos, que amam o Senhor e que amam a sua palavra, que nenhum dos seus planos vão ser frustrados. Nós não devemos ficar nos preocupando com o tempo. Meu Deus, reta final, está chegando, está perto do dia 31 e eu ainda não vi se manifestar. Sabe, queridos, que preocupação e distração são irmãs siamesas, viu? Sabe que é tempo de nós continuarmos crendo que aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a palavra dEle, amém? Então, se Ele diz que nós estamos em um ano de aceleração, se Ele disse coisas para você que Ele iria realizar, Ele vai realizar. Mas quando eu penso em aceleração, pensando nesse assunto, eu comecei a pensar de fato, acho que foi o nosso pastor Gustavo, ou foi o pastor Vitor que falou a respeito de um trem, não lembro agora, alguém falou aqui a respeito de um trem, e eu comecei a pensar, de fato, quando você vê, principalmente em filmes, na televisão, o trem ele vai com tudo, e o trem sabe que às vezes ele tem algumas paradas, mas quantos sabem que o trem que o Senhor nos colocou, ele vai chegar no destino exato? Agora, de repente, pode ter pessoas que possam querer descer, ficar em uma estação que não era para ela. Sabe, amados, desde o princípio, o Senhor sempre quis o melhor para o homem. O Senhor sempre teve o melhor para o homem. A questão é, o homem quer? Está tudo disponível, tá tudo, em Deus está tudo certo. Mas e para o homem tá? Porque quando a gente vai falar de fé para prosperar, nós precisamos entender que a vida de fé não pode ser assim, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Sabe? Hoje eu estou animado para pegar esse envelope, mas vai chegando o dia eu penso assim, mas eu poderia fazer outra coisa com esse dinheiro. Sabe, queridos, quando o Senhor proporciona um momento como esse, do dízimo e oferta, de ofertas para missões, do rompendo limites, o Senhor ele não está querendo arrancar de você o seu mísero dinheirinho, não. Até porque comigo, com você ou sem você, a obra dele nunca vai parar. Ele quer que você seja cooperador com ele nessa casa, vivendo esse sonho, podendo olhar e dizer assim, eu participei disso, eu estava junto nisso. Mas se você decidir que não quer, primeiro você vai deixar de usufruir milagres sobrenaturais na sua vida financeira ou em qualquer outra área da sua vida. Lembra que eu disse que prosperidade não é só dinheiro, mas é cura, preservação, sabe? É você ter uma boa jornada nessa terra, sendo suprido, tendo aquilo que te deixa feliz, sabe? Ele quer que você coopere com ele, mas se você decidir não cooperar, ele levanta alguém.
Ele move céus e terras. Sabe? Você foi alcançado porque um dia alguém decidiu crer que era importante levar o dízimo e a oferta. Sabe que nós somos frutos de alguém que um dia decidiu crer que era importante ter uma igreja aberta. Um dia alguém fez o convite. Você chegou lá, recebeu a palavra, sentou em uma cadeira. Sabe, alguém estava investindo naquilo. Pare e pensa, o que você conseguiu até aqui não tem preço. Não tem como pôr valor no que você conseguiu até aqui. Sabe? Que a sua vida, que a sua casa possa andar nesse estilo de reino de Deus, onde seus filhos aprendem a respeito da fé, do amor. Quando nós estávamos indo para a igreja e os meninos lá em casa, eles eram pequenininhos, sabe, de repente você dê risada e pensa, nossa, que maneira errada que você tinha de ensinar. Deus, Ele alcança você no nível em que você está, amém? Hoje em dia já não ensinaria mais desse modo, mas eu fui ensinar o meu filho a levar o dízimo e oferta, e coisa linda é ver as crianças trazendo dízimo e oferta. E eu tenho uma ideia para dar para o pastor Douglas, para o pastor Gustavo. Eu pensei esses dias, vendo os pequenininhos trazer a oferta, pensei assim, poxa, eles querem entregar a oferta e os adultos ficam meio que pressionando eles a empurrarem logo, porque às vezes eles não sabem colocar certinho ali. Sabe, queridos, vamos crer para chegar 2 gasofilaços enormes, um para cá, um para lá, o pequenininho para as crianças. Então vem uma fila por aqui, toda a igreja desse lado coloca desse lado, toda a igreja desse lado coloca desse. Muito bem, olha, e aí eu vi os pequenininhos colocando aqui os envelopes e os pais ficam pressionando eles. Eu fui ensinar o meu a levar o dízimo. E ele dizia por que tinha que levar o dízimo, e ele tinha um cofrinho, e eu disse, Eduardo, tem que levar o dízimo, porque nós precisamos reconhecer, né, que as coisas vêm de Deus, que Ele nos ajuda. Não tinha total compreensão, só tempos depois foi que eu vim compreender a respeito do dízimo, mas eu sabia que no momento em que eu estava inserida em uma igreja, ou eu andava na visão que era ensinada ali, ou eu não andava, sabe? E aí eu mandei ele levar o dízimo, e ele disse, olhando para as moedinhas, e disse, mas eu vou ficar só com um pouquinho? E eu disse, não, você vai ficar com bastante. Aí eu, naquele tempo, tá, gente? Falei, olha, se você levar, Deus vai multiplicar. Seu cofrinho vai ficar cheio. Todos os dias ele ia lá e sacudia o cofrinho. Mãe, ainda está pouquinho, não vou levar mais. E eu dizia, tenha calma. Mas você disse que Deus ia fazer encher e não encheu. Eu não vou levar mais. E aí a gente, do nosso modo, da nossa maneira, eu e o pai, fomos lá e colocamos dinheiro naquele cofrinho. Queridos, ele ficou tão alegre quando ele viu aquele cofrinho cheio de dinheiro, de moeda. E quando as crianças são crianças e são pequenas, de repente elas buscam mesmo o pai por interesse. Uma vez eu falei, até usei o Beni como exemplo, né? De repente o pastor Vitor um dia viaje e chega e ele vai correndo para a mala para ver o que o pai trouxe. Porque ele está interessado nos presentes. Mas isso quem faz é criança. O tempo vai passando e ele vai amando o pai pelo que o pai realmente é. Então ele ficou muito empolgado com aquele cofrinho cheio de dinheiro. Nossa, Deus fez mesmo, né, mãe? Fez. Sabe, desde pequeno, influencia o teu filho a participar dessa vida de fé, sabe? E de crer. Mostra para ele quem ele é. Quando ele diz que não consegue, você diz que você consegue. Abençoa ele, não amaldiçoa, não deixa ninguém amaldiçoar. E aí eu pensei nas crianças, mas eu pensei também nos adolescentes. Quantos adolescentes pegaram o envelope do Rompendo Limites? Se você não pegou, você pegue. Você precisa experimentar das coisas que Deus vai fazer na sua vida.
Começa a exercer isso agora, queridos. Começa a andar nessa atmosfera de fé, de crer no sobrenatural. Ele pode realizar infinitamente mais. Lá tem um envelope de 500. Duvido que adolescente não vai ganhar presente de Natal. Duvido que não vai ganhar mesada. Sabe, começa a investir o seu dinheiro no lugar certo. Amém? Aleluia. E você vai ver como a sua jornada nessa terra vai ser maravilhosa. Quantos sabem que Deus, Ele é a pessoa que você investindo, você nunca vai ter perca. E eu não estou falando só de dinheiro, mas investir o seu tempo, o seu trabalho. As horas que você devia estar no Facebook, no Instagram, você investir em comunhão com Ele. Isso vai fazer você chegar longe. Amém? Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Ainda em Gálatas, vá lá para 3:29, nós lemos 3:26, correto? Aleluia. Diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tem herdeiro aqui nessa noite? Aleluia. Somos herdeiros de Deus, somos filhos dele. E o diabo não pode nos tragar, amém? Não pode frustrar os nossos sonhos. Sabe, amados, estudando um pouco, olhando um pouco a respeito da bondade, do amor de Deus, e pensando como os planos e os projetos dele nunca vão poder ser frustrados, eu pensei em Moisés. Moisés, ele tinha uma sentença de morte sem nem ainda nascer. Sabe, quando o rei faz aquele decreto para matar todos os meninos, ele nem tinha nascido ainda, já havia uma sentença contra a vida dele. Mas quantos sabem que os planos do inferno não prevaleceu? Nunca vai prevalecer, queridos. Aleluia. Ele pode fazer quantos planos ele quiser, mas não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus é o que vai prevalecer. A palavra dele é o que vai prevalecer. Os cientistas podem dizer que a Terra foi uma explosão do Big Bang. Os cientistas podem dizer que o câncer não tem cura. Não importa o que eles dizem, eu não estou falando contra os cientistas, mas contra a ideia deles. Nós vamos ficar com a palavra. Não importa o tamanho da dívida, da falta, o Senhor já levou todas elas na cruz do Calvário, amém? A Bíblia diz que havia um escrito de dívida, um recibo contra mim e contra você, mas a palavra diz que naquele dia lá na cruz, ele pegou aquele escrito de dívida e disse: olha, está pago. E não há nada que ninguém possa fazer que mude isso, queridos. Foi feito, está selado. Nada vai poder mudar isso. De repente você anda por essa terra e você paga uma dívida, e às vezes porque você não guarde um recibo, um comprovante, essa dívida vem a ser cobrada novamente. Mas em Deus não há a menor possibilidade disso acontecer, amém? Aleluia! Aleluia! Você é muito bom. Aleluia! O seu amor nos constrange. Obrigada, Pai, por você ter nos resgatado e pagado esse preço tão alto. Aleluia! Aleluia! Vamos avançar um pouco mais, vai lá para Hebreus 11:1. Aleluia! Acho que é impossível falar de fé sem falar desse texto, mas nem é nesse comecinho que eu quero focar, amém? Aleluia! Ah, mas a fé foi só para salvação, mas salvação vem com o pacote, a gente faz o quê?
veio com um pacote. Sabe aquela grande embalagem cheia de caixas de presente dentro, aí você vai abrindo. Foi isso que aconteceu, queridos. E diz assim, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pôde ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto, para qualquer pessoa que ele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos os quantos se consagra a ele. Amém, queridos? Vá também lá para, vamos ver um acontecimento lá em Lucas 5:1. Aleluia. E aí quando eu leio a respeito de que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, eu logo me lembro, sabe, amados, que Deus, Ele não está olhando para o que está nas tuas mãos, mas Ele está olhando para a intenção do coração. Então que tudo que nós venhamos fazer para o Senhor possa haver uma intenção correta e ajustada com a palavra, amém? Aleluia. Aleluia. Vá lá para Lucas 5:1. Diz assim: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Quantos aqui está ouvindo a palavra de Deus? Coisas está sendo liberada no reino dos céus agora para você, amém? Quando você se expõe à palavra, não tem como a sua vida permanecer do mesmo modo, a não ser que você queira. Mas se você se expõe à palavra com a intenção correta no seu coração, nunca mais você vai ser o mesmo. Sabe? Dúvida, incredulidade, incerteza já não faz mais parte das nossas vidas, porque nós devemos nos achegar a Ele confiando. Aleluia. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago os 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão, uma pessoa que estava com falta naquele momento, e aos demais, e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançais as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidades de peixe, tanto que as redes começaram a se romper.
Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Sabe, amados, Simão deve ter, naquele momento, pensado assim: quando o Senhor me der um comando, eu apenas vou obedecer. Sabe que o Senhor, eu vou trazer as coisas de um jeito mais prático. Não é horrível você conviver com pessoas que você dá um comando e ela tem sempre uma desculpa? É horrível. Sabe por quê? Desculpa soa desconfiança. Será que vai dar certo? Se Deus deu um comando para você, seja rápido em obedecer. Seja rápido em obedecer. Porque aquele que falou é fiel para cumprir. Se ele diz para você vai, você vai. E a gente olha para Pedro frustrado, chateado. E Jesus dá apenas um comando para ele: Pedro, lança as redes. Onde o Senhor tem mandado você lançar as suas redes? Quais são os comandos que o Senhor tem dado para você nos últimos dias? Quais são as desculpas que nós temos dado diante de Deus? Pai, eu não consigo, eu não sei, eu sou pequeno, não dá certo, isso é muito grande para mim. Você tem o Deus Todo-Poderoso habitando dentro de você. Nada pode ser maior do que essa certeza, essa fé de que de fato Ele habita dentro de você, de que de fato o seu nome está escrito no livro da vida, de que de fato é uma verdade absoluta de que você é suprido em todas as coisas. Ai, mas falta chegou. Tudo depende da perspectiva de como você encara as coisas. Sabe, alguém me contando um testemunho disse que precisava abrir uma empresa em um lugar. Deus deu um comando para aquela pessoa abrir uma empresa em um lugar, e como ele tinha muitos afazeres, é uma pessoa que tem muitas posses, muito dinheiro, então eu vou mandar um funcionário meu ir lá dar uma olhada, ver tudo direitinho, procurar um lugar para alugar. E quando aquele funcionário chegou, disse: olha, se fosse você, não abria nada naquele lugar. As pessoas lá não vão dar importância a esse tipo de empresa que você quer abrir. Era uma empresa de calçado. As pessoas lá são muito simples. Só que numa outra ocasião ele manda o cunhado ir, e o cunhado vem com outro relatório. Sabe, até me lembrou dos espias quando foram espiar a terra. Voltou com outro relatório e disse: aquele é o lugar certo. O tipo de empresa que você quer abrir ali não tem naquele lugar. Você vê como tudo depende da perspectiva de como a gente encara as coisas. Se um dia falta bater na sua casa e os seus olhos estiver no Senhor, falta vai ter que bater retirada. Se você conseguir lembrar que Ele diz que você é suprido segundo as riquezas e glória dEle, tá tudo certo. Ele é o nosso tudo. Tudo que nós precisamos está nele. Ele é a fonte. Sabe? Quando eu penso em fonte, eu penso que pessoas estudaram anos e anos da sua vida para buscar petróleo na terra, mas só o petróleo só está lá porque foi Ele quem colocou. Sabe?
Sabe, pessoas às vezes se sentem... E eu não estou desconsiderando que uma boa faculdade, eu quero que o meu filho faça, eu tenho declarado isso todos os dias. E aí um dia ele me vem com uma ideia assim: mãe, me mostra uma pessoa bem-sucedida que fez faculdade. Para mim, você é uma pessoa bem-sucedida. E eu fiquei feliz pelo elogio e disse: mas você vai para a faculdade. Sabe? Porque ele tem assim um espírito empreendedor. Sabe? Eu quero trabalhar assim, fazer assim. Eu digo: vai para a faculdade. Porque às vezes pessoas batem muito a cabeça, filho, querendo fazer, abrir uma empresa de alguma coisa sem ter estudado a respeito daquilo. Então tá bom, você quer ser um empreendedor, quer ter a tua empresa, tá bom, mas você vai estudar para isso. Então assim, eu não desconsidero os intelectuais com os seus muitos diplomas, não desconsidero. Mas nós devemos entender que se não fosse o nosso Deus, Ele podia ter toda a inteligência desse mundo, aquele petróleo não ia estar lá. Ele podia ter toda a inteligência desse mundo, querido, Ele não ia fazer nascer aquilo embaixo da terra. Então tudo é dele. Foi Ele que fez todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Não dê desculpa para Ele. Se Ele diz para você ir mais profundo, se Ele diz para você lançar as suas redes, então vá. Mas nós precisamos andar certos de que foi Ele quem mandou. Porque quando é Ele que manda, você está respaldado. Mas quando não é, prejuízo na certa. E pode parecer a coisa mais mirabolante. Esse versículo, essa passagem chama de pesca maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque foi algo tão... Aquelas redes se romperam. Teve que pedir ajuda para os concorrentes. Sabe? Que tá os outros pescadores que estavam lá no mar, eles tiveram que pedir ajuda. Ei! Sabe, quando Deus está alcançando você, quando você confia nele, você não se preocupa nem com concorrência. Sabe? Você nem tem concorrente. De repente você trabalha lá na empresa e tem alguém tão mais, que se acha tão mais inteligente do que você. E aí de repente você, que nem se viu ainda como Deus te viu, você é promovido. De repente vem você dar a ordem para aquele que se achava tão inteligente. Você é um diferencial. Porque você é filho de Deus. Porque você considera Ele, a palavra dEle. Você não vai andar nessa terra em vexame, nem confundido, nem em prejuízo. É impossível alguém que se entregou ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, andar em prejuízo nessa terra. Até porque quando a gente fala de alguém que se entregou ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu ser, é alguém que é tão dependente dele, que não toma nenhuma decisão sem que ele diga vá, faça ou faça, não faça. Se alguém diz, eu sou filho de Deus, eu amo o Senhor, mas eu estou em uma enrascada, certamente não orou ao Senhor, certamente não se conectou na fonte certa, antes de tomar a decisão. Porque se você estiver conectado a Ele, Ele vai te dar um comando, você vai reconhecer a voz dEle, e vai dar tudo certo. Tá tudo certo, amém? Aleluia! Estamos vivendo um tempo de aceleração em todas as áreas da nossa vida.
Nada vai ficar como antes. Aleluia. Se você começou esse ano dizendo: eu vou ser melhor filho, eu vou ler melhor a palavra, eu vou gastar mais tempo na tua presença, você vai conseguir fazer isso. Porque Ele é o principal interessado em que nós gastamos, nós investimos. Não é nem gastar, investir tempo com Ele. Saber das suas demandas, saber onde lançar as nossas redes. E aí quando acontecer, quando o milagre acontecer, e todos olharem para você e dizer que só podia ser Deus. Sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida, aquelas maravilhas de Deus, que a gente olha e diz: não tem como dizer que não é Deus. Sejamos rápidos em retribuir a Ele, amém? Aleluia, aleluia. Existe um propósito para a prosperidade, existe um propósito para você prosperar. E o propósito é fazer o reino de Deus avançar, suprir as necessidades daqueles que têm necessidades. De repente você fala assim: dos pobres? Não, pode ser do rico. Quantos sabem que tem gente que é tão rica, não existe nesse mundo alguém tão rico que não precise de alguma coisa? Sabe? Que um dia eu fui em um casamento de alguém tão rico, e na lista de presentes dessa pessoa tinha um abridor de lata. E eu pensei: um abridor de lata na lista de presentes? Claro que não era um abridor de lata assim desses de R$2, né? Mas eu nunca imaginei que aquela pessoa ia pedir um abridor de lata na lista de presentes. Então não existe ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. E não existe ninguém tão rico que não precise receber nada. Tem sempre alguém precisando receber algo que você tem. Sempre. Tem sempre alguém. Deus sempre vai promover uma situação onde existe alguém que precisa de algo que você tem. E quantos sabem que o que você tem é precioso? Quantos sabem que o rei habita em você? Que você carrega o rei na sua barriga? Aleluia! Aleluia! Eu vou abrir o último texto, amém? Aleluia! 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 Nós vamos aprender, nós vamos relembrar na realidade que fé tem uma ação correspondente, amém? Aleluia! Qual é a sua parte quando você aceita o Senhor, confiar nele? Quando você aprende que você se tornou filho dele, sua parte é confiar nele, crer que a sua palavra é a verdade, que ela não muda, crer que ele é bom. Você pode aprender muitas coisas nessa vida, na escola, na Unilife, mas um dia alguém me ensinou: Érica, de tudo que você aprender nessa vida, existe uma coisa que nunca ninguém mais vai conseguir tirar de você, é de que Deus é bom. Sabe, amados, e quando nós entendemos que o nosso Pai é bom, e que nele não existe ruindade, que ele não tem parte com o mal, tudo fica mais leve. Quando nós deixamos para trás aquela ideia de que Deus, de manhã ele fica olhando para nós pensando assim: vou ver até que hora ela vai se comportar. Se mais tarde não se comportar, eu mando uma prova. Quando nós aprendemos que o nosso Deus, ele não tem parte com o mal, e de que ele é bom, que ele nos ama, e que o que nós devemos fazer quando nós nos lançamos nele é confiar nesse amor e nessa bondade, descansar nele. Aleluia! Não tem dinheiro que pague isso, amém? Aleluia! Vai lá para Tiago 2,19. Aleluia! 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 Ainda essa semana você vai
ver os feitos do Senhor na sua vida. Maravilhas de Deus acontecendo na sua vida essa semana. Testemunhos você vai contar do que Deus vai fazer na sua vida essa semana. Sabe, coisas que de repente você fez tanta força para acontecer, vai acontecer assim. Eu tenho essa impressão por dentro. Eu não estou falando isso para animar você. Creia que quando palavras são lançadas, há poder nessa palavra. Quando o Espírito Santo nos inspira a liberar a palavra, pega a palavra. Sabe, várias vezes esses dias o nosso pastor pregando liberou essa frase: algo novo está chegando. E eu peguei isso, eu disse: pai, eu recebo isso. E às vezes eu estou na minha casa, estou no meu trabalho, e isso salta no meu coração: algo novo está chegando. E eu já posso sentir o cheiro, viu, queridos? Sabe? Eu já posso sentir o cheiro. De fato, o nosso Deus, Ele é um Deus de novidades. Se Ele diz que algo novo, algo bom, algo muito bom está chegando para nós, nós agarramos essa palavra. Sabe, quando nós nos juntarmos, não vai ser para falar de bobagens que de repente Satanás tentou fazer na nossa vida, mas vai ser para contar os feitos do Senhor, para engrandecer o nome dEle. Sabe, o nome dEle é engrandecido quando nós reconhecemos quem Ele é, quando nós reconhecemos que Ele é aquele que tira o homem do monturo e assenta na mesa de príncipes. Não existe coisa mais chata e deprimente do que ver crente se juntar para falar de falta de alguma coisa. Coisa chata. Sabe? Ai, porque eu estava crendo por isso ou por aquilo, mas ainda não veio. A Bíblia diz que esse homem que vive em dois pensamentos, ora crê, ora não crê, não vai obter nada do Senhor. Porque fé não tem como funcionar. Dúvida e fé são opostos entre si. Ou nós cremos que a palavra lançada é uma verdade, é a verdade absoluta de Deus, ou nós não cremos. Sabe? Não dá para andar em dois pensamentos. Horas eu acredito que Ele pode fazer, horas eu já não tenho certeza se Ele pode fazer. Só porque de repente alguma coisinha não saiu como você imaginava. Ei, confia no Senhor de todo o teu coração. Se alguma coisa não saiu do modo, do jeito como você imaginava, Ele tem um modo e um jeito muito melhor. Amém? Aleluia. Vamos ler Tiago então. Eu disse que é o nosso último texto, a banda já pode subir, amém? Aleluia. 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 Tiago 2,19 diz: crê tu na existência de um só Deus? Nosso irmão Tiago está perguntando, diga, está falando comigo? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, o homem insensato quero, pois, assegurar-te, o homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil. Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, agora que você já sabe que você tem fé, e que fé tem que ter uma ação correspondente, fé tem que ser acompanhada de obras. Você tem uma boca? Então pronto. Começar a declarar a palavra acerca daquilo que você está esperando já
já é uma ação correspondente, amém? Mas confessar aquilo ajustado com a palavra, amém? Certos de que aquele que falou é fiel para cumprir.